A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa realizou a última reunião ordinária do ano legislativo na tarde desta terça-feira. Na pauta, o relatório da CPI do FETAB e do Fundeb e o projeto principal, uma lei orçamentária anual que acabou ficando para a relatoria em plenário. Mas a novidade foi a respeito de um projeto de lei que saiu da gaveta e foi encaminhado para votação em plenário. Trata-se de um projeto que obriga a instalação de alarme e monitoramento nas barragens e represas de Mato Grosso. José Porto traz os detalhes. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniram para garantir o parecer sobre projetos que limpam a pauta do ano legislativo, que se encerra nesta quinta-feira. Depois do pacote de medidas do governo estadual que passou pela casa, só falta garantir a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a peça desse orçamento que prevê uma arrecadação de 19,2 bilhões de reais em 2019 e despesas de 20 bilhões e 906 milhões. O déficit de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas para aprovar a lei que abre o orçamento para o governo Mauro Mendes, os deputados condicionaram a imposição de emendas. Já são mais de 215 ao projeto. A CCJ, devido à quantidade de emendas, deve apreciar a LOA em plenário, já na reta final de votação. A intenção do nosso presidente, do Botelho, é que essa semana vote a LOA e conclua todos os trabalhos aí deixados, que não foram votados no ano passado, e com a LOA praticamente insera os projetos dessa legislatura e também os projetos que ficaram pendentes de 2018. Em última hora, alguns projetos ganharam a chance de sair da gaveta. Foi o caso de uma lei que prevê incentivos para a produção de energia solar. E o outro que obriga a instalação de sistemas de alarme e monitoramento em todas as barragens e represas de Mato Grosso. De autoria do deputado Wilson Santos, esse projeto foi em 2015, depois do desastre em Mariana. Agora acaba indo para a votação em plenário, depois de mais uma tragédia em Minas Gerais. Logo após o acidente em Mariana, em Minas Gerais, nós apresentamos esse projeto. Quer dizer, quase 4 anos depois é que a Assembleia resolve votar essa matéria. Nós estamos aqui estabelecendo a obrigatoriedade para as empresas, donas dessas represas, donas dessas reservas de rejeitos, que elas possam tomar determinadas providências, dentre as quais estarem monitoradas pela Defesa Civil Municipal, pela Defesa Civil Estadual, estarem interligadas com o sistema de controle das prefeituras municipais. Enfim, se Minas tivesse feito isso que nós estamos propondo desde 2015, provavelmente esse acidente não teria tido as proporções que teve. Wilson Santos também foi convocado para um parecer sobre o relatório da CPI do FETAB e do Fundeb. Antes de ir a plenário, Wilson abriu mão e passou para a deputada Janaína Riva. É um relatório que mantém algumas polêmicas sobre o fim do governo de Perutax. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação também devem se reunir de maneira extraordinária no plenário para apreciar o relatório que deverá ser apresentado pela deputada Janaína Riva quanto à CPI do FETAB e do Fundeb, uma investigação que a Assembleia fez com a Comissão Parlamentar de Inquérito relacionado aí às possíveis pedaladas com recurso público do ex-governador Pedro Tax, usando recursos da educação e também do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. É claro que esse relatório reforça ainda mais o desejo de parte ou da maioria dos deputados em criminalizar ou pedir a criminalização do ex-governador Pedro Tax quanto à improbidade administrativa. É improbidade administrativa, né? Você usar um recurso que só deveria ser usado com o objetivo final para outras finalidades. Então, é claro que aí tudo que foi estudado pela CPI vai ser encaminhado aos órgãos competentes, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público, para que possa se fazer as investigações sobre... Desculpa, mas o relatório pode pedir isso, deputada, direcionar para uma improbidade administrativa do ex-governador? Claro, o relatório pode encaminhar para o Ministério Público nesse sentido. A senhora vai pedir isso? Nós vamos pedir isso. A relatoria agora, na verdade, é só para dar legalidade àquilo que a CPI já pediu. A própria CPI já coloca o governador como havendo ou tendo cometido crime
de improbidade administrativa. Então, agora, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a gente só analisa a legalidade, quer dizer, a CPI ocorreu no prazo certo, foram dados todos a ampla defesa, se arguíram todos os documentos e por aí vai. Agora, na verdade, nós só estamos confirmando aquilo que a CPI fez, dizendo que a CPI é legal, que ela é constitucional, aí ela vai a plenário para votação. Sendo votada em plenário, depois isso tudo é encaminhado para os órgãos competentes. Aí sim, o Ministério Público vai apurar a denúncia da CPI de improbidade administrativa em cima dos dados e dos documentos que a CPI arrecadou ao longo dos meses que ela funcionou.